um investidor que gostaria de se posicionar no agro para um recebimento de renda, você acha melhor, talvez é um mix de vários ativos diferentes, Sim. se expor diretamente a empresas nesse segmento? Enfim, como que você vê essa composição de colocar agro numa carteira de renda? Existe a preocupação, acho que ela é válida em BB Seguridade, também Banco do Brasil, sobre a questão do agro agora, na verdade, ser um... Tá. não sei se a palavra certa é um depreciador de resultados. Não sei se é essa a palavra correta. Mas até nas prévias de resultados que a gente tem visto aqui, o caso do Banco do Brasil, por exemplo, estima uma carteira de crédito crescendo um pouco menos, especialmente por conta do agro. No próprio caso de BB Seguridade, na questão de prêmios emitidos também, a questão dos prêmios um pouco mais baixas, também por conta do contexto agro nesse momento. E aí eu queria perguntar para você, que inclusive é mais próximo do agro, acho que estava viajando agora recente também. No Mato Grosso. O quão preocupante é essa questão do agro hoje em dia, assim? De fato tem um problema, Sim. mas é um negócio que, explodiu, não vale mais a pena investir em Banco do Brasil, não vale mais a pena em BB Seguridade. Acabou os fiagros. Como que tá essa sua visão? Bom, primeiro vou responder... São várias perguntas, né? Banco do Brasil, BB Seguridade e o agro. Vou tentar fatiar aqui. Tá. O momento do agro impacta de maneira diferente ambas as empresas. A BB Seguridade, na última vez que eu conversei com os executivos, falou que faz resseguro de boa parte da carteira. Então, impacta muito mais em volumes do que como você falou, do que propriamente um risco, né? Inadimplência não bate tanto em seguro, o que bateria seriam os eventos climáticos e coisas do tipo, que ela já tem um resseguro. Então, me parece que na BB Seguridade vai ter um impacto mais em volume do que um risco maior. Tá. No Banco do Brasil tem risco de crédito. Ele empresta e tem risco de calote. O último balanço do banco mostrou a inadimplência muito em linha com os últimos 10 anos, apesar de que está numa tendência de alta, ainda está normal. Quando a gente fala de agro, Bruno, a gente tem que lembrar que tem muita coisa no agro. Exato. Tem várias regiões do Brasil que tem climas diferentes, tem várias culturas que existem no Brasil, tem culturas que vão muito bem. Café está com preço bom, cacau chegou a bater um preço enorme na virada do ano, teve uma falta de cacau no mundo. Tem a soja que está em queda, a questão do açúcar e álcool, que estava num preço bom, apresentou uma queda recente, mas as empresas estão muito saudáveis. Então acho que vai ser muito difícil a gente ver qualquer evento parecido com o que foi 10, 15 anos atrás, quando teve umas 300 usinas no Brasil que tiveram dificuldades financeiras e entraram em uma espécie de recuperação judicial. Está longe disso acontecer. Teve alguns eventos que pegaram alguns fiagros, e fiagro que cresceu bastante nos últimos anos, tem mais de 500 mil investidores, e esses fiagros caíram. Isso gerou uma apreensão, na minha opinião, desmedida. O que nós estamos vivendo não é nada diferente do que a gente já viveu no passado. Tem ciclos de altos e baixos, o agro ele é cíclico, mas é um cíclico que vai crescendo o seu resultado e seus volumes ao longo do tempo, né? Então, mais ou menos como foi, sei lá, a Vale nos anos 2000, tinha um pouco de ciclicalidade, mas é para cima. Então, o agro brasileiro ele vai continuar crescendo por conta de oferta e demanda. O mundo tem mais demanda, a Ásia enriquecendo, a África enriquecendo, essas pessoas querem consumir proteína. A gente aqui no Brasil, quem está nos assistindo provavelmente é investidor, não dá tanto valor assim a poder comer 200, 300 gramas de proteína no almoço ou no jantar. Mas a gente tem que lembrar que o mundo, infelizmente, não é assim. Tem muito indiano que não tem essa oportunidade, muito africano que não tem essa oportunidade. E conforme esses países vão aumentando a sua renda per capita, a primeira coisa que a pessoa melhora é sua alimentação. Esse camarada que ganhava $1.000 per capita por ano, começa a ganhar $2.000, $3.000, a primeira coisa que ele melhora é sua alimentação, e geralmente é consumindo proteína, e proteína gera um consumo maior de grãos, que é o grande exportador do Brasil. O Brasil também é grande exportador de carnes. Então o agro vai continuar crescendo de maneira significativa por isso. Além disso, tem a questão dos biocombustíveis,
que o resto do mundo começa, cada país da sua maneira, a considerar e colocar. Então, os Estados Unidos já está aumentando o percentual de biodiesel. Na Europa já tem combustível aéreo feito também de biocombustível. Então, o Brasil ele já é um líder na produção, e também nós temos uma tecnologia dos nossos carros, né? Esse negócio de carro flex é uma coisa do Brasil. E então o Brasil ele já está muito avançado no consumo de biocombustíveis, e o resto do mundo está indo nessa direção também, e isso vai gerar uma demanda enorme pelos nossos produtos. E na parte da oferta, o Brasil ainda tem muita oportunidade de ampliar sua produção, seja dentro da fazenda, seja fora da fazenda. Então, só para te dar números aqui, o Brasil tem 1 a 2% de área irrigada, o resto do mundo é 20%. E nós temos muito potencial para ampliar a irrigação, porque nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, né, que é o aquífero Tupi-Guarani. Nós temos muitos rios, então a gente tem que ampliar a irrigação. E essa área irrigada de 20%, ela produz mais ou menos 40% do alimento do mundo. Então a gente consegue ampliar a área irrigada. Tem a questão da armazenagem. O Brasil no passado perdeu mais ou menos uns 40 bilhões de reais por falta de armazenagem. Então, você vai para Sorriso, que é o município que mais produz no Brasil. Se você digitar no Google lá, Sorriso, armazenagem milho, o pessoal estava armazenando ao ar livre milho, porque não tinha capacidade de armazenagem, e rezando para não chover, porque se chover, perde a produção. Então, nós no Brasil perdemos 40 bilhões por falta de silos. Tem a questão dos transportes, se perde muito com o transporte. Não sei se você já teve a oportunidade de andar atrás de um caminhão que transporta grãos, vai caindo atrás ali milho, soja e tal. Isso aí se perde 20%, 25% eu li nessa brincadeira da produção. E tem também a questão do custo de frete rodoviário, que é muito mais alto do que o frete ferroviário. Para tirar soja do Mato Grosso, custa 2 a 3 vezes mais por quilômetro rodado do que equivalente nos Estados Unidos. Então, é um dinheiro que ninguém ganha. Tem a questão dos portos também. Então, tudo isso está melhorando. Sem falar da semente, dos maquinários que tem melhorado. Talvez não na velocidade que a gente gostaria em algumas frentes. Maquinário, o Brasil está bem desenvolvido. Nas sementes, aqui o Brasil, no que lança uma coisa, o mercado adota rápido. Agora, na questão de armazenagem, na questão de irrigação, estamos numa velocidade um pouquinho abaixo do que poderíamos. Na questão logística também, porém, na direção correta, né? A infraestrutura do Brasil, ela melhora ano a ano, obviamente não na velocidade que nós gostaríamos, e isso vai reduzindo o custo de frete e vai trazendo mais dinheiro para o bolso do agricultor. Cada real economizado no frete é R$1 no bolso do agricultor, que entra na economia ao longo do tempo. Esse cara que ganha dinheiro lá no Mato Grosso vai comprar um apartamento lá em Balneário, Camboriú. Já vi transações que foram feitas em soja, em Balneário, em saca de soja. É bem comum isso no Mato Grosso. O pessoal negocia em saca de soja, não é só real, é saca de soja. E isso está acontecendo em outros estados, que são as pessoas que ganharam dinheiro no Centro-Oeste e vão gastar em outras regiões. Então esse dinheiro ele entra na economia brasileira, né? Não é só o cara do agro. Quando o agro vai bem, o Brasil vai bem, porque esse cara vai gastar dinheiro, vai construir uma casa, vai consumir em outras regiões do Brasil, vai fazer turismo. Então esse dinheiro ele entra na economia, às vezes não é real time, não é na hora da safra, mas ao longo dos próximos 12, 24 meses esse dinheiro começa a penetrar na economia. Então o agro brasileiro vai continuar crescendo de maneira relevante. Obviamente, como tudo, tem riscos, né? O agro brasileiro, ele sofre, o agro do mundo, na verdade, sofre de variações de custo, de preço e de volume, muito por conta das questões climáticas, que ocorrem e sempre ocorreram, né? Então, imagina que você é um agricultor, você não sabe qual que vai ser sua produção no final. Você imagina, você pode fazer umas estimativas, mas cravar o número é muito difícil, porque tem sempre a questão do clima, e mesmo se você acertasse o volume, você não sabe quanto que vai ser o preço daqui 12 meses, você sabe o seu custo hoje. Então, tem incerteza, e essas incertezas têm que ser bem precificadas pelo mercado de crédito, que teve fiagros que souberam precificar e fiagros que não souberam precificar. A indústria de fiagro
na minha opinião, está seguindo muito como foi a indústria de fundo imobiliário 15 anos atrás, quando começou. Teve alguns erros que foram cometidos, a maior parte dos investidores não eram investidores naquela época. Eu mesmo só fui entrar em 2014, 2015 no mercado de fundo imobiliário, já tinha alguns avanços, mas a indústria começou assim, teve erros, quem não fez uma boa gestão ficou pelo caminho e vai tendo uma espécie de darwinismo dos bons gestores, e é isso que vai acontecer no mercado de Fiagro. Você acha que os Fiagros têm, então, esse papel, não sei se de novo, talvez o papel principal, então, nessa condução desse crescimento do agronegócio aqui no Brasil? Eles são o pilar principal, assim, você acha? Não vou dizer principal, o Plano Safra ele é muito relevante, vai demorar década para o Fiagro ultrapassar o Plano Safra, porque são 300, 400 bilhões de... Exato. O governo anuncia 400, mas quanto que vai, de fato, entregar, provavelmente vai ser menos. Então é muito difícil competir com o Plano Safra. Quem sabe em 10, 15 anos tem condição de passar. Eu não tenho dúvida que o mercado de capitais como um todo, não necessariamente Fiagro, pode ser LCA, pode ser CRAS, que os investidores compram diretamente das corretoras, vai ganhar cada vez um protagonismo maior. E aonde que eu acredito que os Fiagros têm uma vantagem competitiva? É no prazo. Tem muitos investimentos, como eu falei, de irrigação e armazenagem, que são investimentos de longuíssimo prazo. O payback não é tão rápido. Então, o Plano Safra chama Plano Safra. O agricultor pega empréstimo hoje para comprar combustível, para comprar os insumos necessários para a produção, e ele paga no final da colheita. Então, é tiro curto. Exato. O payback é rápido. Até você nem faz com que o cara queira talvez fazer um investimento tão de longo prazo, porque o objetivo dele é um objetivo curto prazista, vamos dizer assim. Sim, sim. E tudo bem, tem demanda de crédito de curto prazo e tem projetos que são de payback mais longo. Uma irrigação, se você decidir hoje fazer irrigação, você tem que ir atrás de outorga. Depois que você conseguiu isso, às vezes você precisa fazer investimentos em energia elétrica. E demora de 6 a 12 meses as obras físicas. Né? Você tem que fazer reformas, etc. Ou seja, não é em deserto que você vai colher o fruto. Então, é um negócio que pede um dinheiro na frente. No melhor cenário, é para a próxima safra que você vai colher o benefício. E você precisa fazer esse investimento hoje. Então, só o agricultor que tem capital de longo prazo, ou visão de longo prazo, que fez esses investimentos. A mesma coisa... armazenagem. Então, e o payback é longo. Então, você gasta, eu vou chutar aqui, algo entre 100 a 150 sacas por hectare, por volta de uns 20 mil reais, uns 25 mil reais para fazer um hectare de irrigação, e você vai aumentar em 20%, 25%, obviamente que tem regiões que é mais, outras que é menos, a sua produção não se paga no curto prazo esse investimento. Mas como é um investimento que dura 30, 50 anos, tem pivôs de irrigação no mundo com 50 anos de idade, se você tem um capital de longo prazo e juros compatíveis, é um investimento que consegue, que se paga. Sim, faz sentido. Faz sentido. Uma outra pergunta. A gente estava falando muito dessa questão dessa carteira de um investidor, voltando do ponto de vista do investidor aqui, montando uma carteira de renda via dividendos. E a gente fala muito do agronegócio que tem volatilidade. E aí eu te pergunto, um investidor que gostaria de se posicionar no agro para um recebimento de renda, você acha melhor, talvez é um mix de vários ativos diferentes, se expor diretamente a empresas nesse segmento, como por exemplo uma SLC, uma Brasil Agro, por exemplo? Enfim, como que você vê essa composição de colocar agro numa carteira de renda? Lembrando que existe essa volatilidade e essas imprevisibilidades que você comentou. Mas às vezes que é um segmento também, como você comentou também, que pode destravar muito valor, pode crescer muito ao longo do tempo. E uma carteira de longo prazo, teoricamente, é bom para você conseguir colocar isso para dentro. Né? Vamos pensar numa planilha de Excel que você tem crédito e equity, né? Participação na empresa, na ação e crédito. E nas linhas aqui você tem antes, durante e depois da fazenda. Então você pode, vamos pensar aqui em cada uma dessas caixinhas, você pode, quem que está antes da fazenda? Revendas,
quem produz insumos, etc. Então, uma empresa que produz insumos é a Boa Safra, né? Ela produz antes da fazenda, ela está antes da fazenda. Você pode dar crédito, você pode investir na ação. O que é durante a fazenda? É a própria fazenda. Você pode dar crédito para o agricultor plantar, ou você pode investir na fazenda, comprar equity da fazenda. E depois da fazenda, geralmente é a industrialização. Uma empresa como BR Foods, JBS, são empresas que não criam o gado, compram o gado de alguém que tem fazenda e industrializam, daí faz o nuggets, faz o bife, faz etc. E você pode emprestar e você pode investir no equity. A sua pergunta foi qual que é, para quem busca renda, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho, exato. No curto se é prazo... que tem um, né? Não sei se tem um não, existem vários caminhos, existem várias oportunidades em cada um e riscos também em cada uma dessas caixinhas que a gente separou para você. No curto prazo, é difícil competir com crédito, que você consegue encontrar hoje fiagros pagando CDI mais 3, 4, 5%, dividendo mensal. É bem interessante. Uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado na hora que eles vão analisar a parte de equities é que o dividendo no curto prazo provavelmente vai ser sempre menor. Sim. Mas essas empresas elas estão reinvestindo para crescer. A 3tentos, ela cresceu 30% ao ano em termos de faturamento e resultado nos últimos 10 anos. A Boa Safra é a mesma coisa. A gente associa muito crescimento com as empresas de tecnologia. Pouquíssimas empresas de tecnologia cresceram que essas duas empresas cresceram. A gente tem casos... Esquece isso às vezes, cara. O investidor esquece esse cenário, que não é só tecnologia que traz crescimento. Não é só a tecnologia que traz crescimento. No agro a gente tem histórias de crescimento que são compatíveis com as Big Tech americanas. Poucas empresas. Eu arrisco dizer que talvez das grandes empresas americanas, talvez a Nvidia e o Facebook cresceram nessa taxa. 3tentos e Boa Safra cresceram nos últimos 10 anos mais que Apple. Caraca. Estou fazendo de cabeça aqui. Arrisco dizer mais que Google e Microsoft. Então, se mostraram criadoras de valor. Não à toa aí que quem é acionista dessa empresa desde lá de trás, é verdade que era uma empresa de capital fechado, hoje tem um patrimônio relevante. Então, tem muitas histórias interessantes aqui, mas não necessariamente são casos de dividendos, são casos de crescimento. E, Bruno, uma coisa que eu queria orientar a turma é analisar dividendo de fazenda e comparar com um fundo imobiliário é bem complexo. Exato. Eu não faria isso. Por quê? Uma fazenda ela vai ter um yield menor. Né? Você consegue comprar fundos de logística pagando 10%, 9%, mesma coisa de shoppings. Só que uma coisa que eu aprendi com o agricultor é que a fazenda ela tem uma espécie de depreciação negativa. Enquanto o imóvel urbano, ele tem uma depreciação que existe. Como é que está os imóveis que foram feitos 30 anos atrás na Paulista, 40, 50 anos atrás na Paulista? Se não houve investimento, eles depreciaram. Uma fazenda, ela melhora ao longo do tempo, porque as tecnologias de semente, vários dos nossos antepassados vieram trabalhar nas fazendas, né? Meu bisavô, ele amarrava alfafa. Faz sentido. Imagino que talvez você tenha alguém na sua família também que trabalhava ali na enxada. Não, com certeza. Isso, a não ser uma agricultura muito rudimentar, praticamente inexiste. Você concorda que aquela fazenda de cana no interior de São Paulo, que 100 anos atrás era na faca e hoje é na máquina, ela é muito mais produtiva hoje do que era 100 anos atrás? Com certeza. Porque se fosse mais produtivo na mão, ia ter gente na mão lá, mas não existe mais, praticamente não existe mais esse trabalho da enxada, a não ser agriculturas mais rudimentares, mas a agricultura profissional, vamos dizer assim, não existe mais, porque é maquinário. E esse maquinário ele traz uma produtividade para a terra, o que faz com que essa terra valorize ao longo do tempo, porque existe essa espécie de depreciação negativa. A terra vai ficando melhor, porque os insumos vão se tornando melhores ao longo do tempo e a produção vai aumentando. Eu estava com o CFO da Boa Safra semana passada, e ele falou que 10 anos atrás, uma fazenda produzia 50, 60 sacas. Hoje já tem fazendas no Brasil produzindo 100 sacas por hectare. Essa fazenda vale muito mais do que a que produzia metade. Então, o lucro por hectare ele vai crescendo ao longo do tempo e tem a questão que é dolarizado.
A gente não vê isso nos imóveis urbanos. Então, pessoal, não compare um yield de fazenda com um yield de imóvel. Tem prós e contras, não estou dizendo para você não comprar shopping, mas o shopping vai ter que fazer um investimento. Tem aqui o Shopping Iguatemi que fica aqui do lado. Esse é um shopping que tem, se não me engano, 50 anos, talvez um pouquinho mais. Ele é um shopping que o Iguatemi sempre investiu para deixar bem moderno, limpinho, etc. O que fez com que ele venda por metro quadrado 3%, 4% ao ano, desde que foi criado a mais do que no ano anterior. É o melhor, né? É a venda por metro quadrado da região, assim. Comparado. Diria que do Brasil deve ser a maior venda por metro quadrado. Mas o Iguatemi ele fez um investimento brutal para deixar sempre o shopping moderno. E não é só investimento em capex, tem que investimento, vamos dizer assim, em infraestrutura. Tem que investir em gente caçando lojistas interessantes pelo mundo para virem para cá. Esses lojistas, eles não vêm fácil. Você tem que ir lá na Louis Vuitton, na França, explicar que no Brasil tem um mercado consumidor, daí eles vêm. Então tem que fazer isso constantemente. Então, o imóvel que não investe em si, seja na melhoria da infraestrutura, seja em trazer bons inquilinos, vai perdendo valor ao longo do tempo. O Iguatemi tem que investir bastante nisso. Então, e ainda fatura em reais. Uma fazenda tem muito o preço atrelado a commodity que é dolarizado. O café é dolarizado, soja é dolarizado. Então, não compare os 3% de uma fazenda com os 9% de um shopping, porque o shopping vai ter que fazer investimentos. A fazenda, ela cresce ao longo do tempo a sua produção, mais ou menos uns 3% ao ano. Então, tem um crescimento de earnings per share maior do que um... Ou seja, dá para colocar numa carteira de renda, mas não fique comparando só o yield que você está recebendo. Exatamente. Compare o resto que tem. Tem em mente que é um dividendo em dólar. Pô, você ganha 3% em dólar, não é todas as empresas americanas que pagam isso. Exato, é verdade. E cresce uns 3% em volume ao ano. Então, como é que vai estar esse dividendo de uma fazenda que você compra hoje? Você vê as ações da Brasil Agro, da SLC, que tem uma parte grande do business dela que é terra, são empresas que se valorizaram muito ao longo do tempo, porque a terra se valorizou muito ao longo do tempo. Eu diria que pouquíssimos investimentos no Brasil apresentaram o mesmo retorno que terras agrícolas apresentaram em qualquer janela que você analisar. 5, 10, 15, 50 anos. Terra foi um ótimo negócio, obviamente que algumas regiões valorizaram mais do que outras. Eu ouvi relatos de que terra no Mato Grosso valorizou mais ou menos 20% ao ano em dólar ao longo dos últimos 50 anos, que foi muito compatível com a valorização da Berkshire Hathaway. Eu ia falar, o novo Warren Buffett, na verdade, é a fazenda, né? Daí você vê lá fazenda no Mato Grosso. Algumas famílias do Mato Grosso que tinham fazendas enormes e estão lá na lista da Forbes. Exato. Faz sentido. Isso aí foi a riqueza que foi sendo acumulada por esses aventureiros até, né? Aventureiro não no mau sentido, mas pessoas que se aventuraram a ir para o Mato Grosso, porque ali era uma das piores terras do mundo, mas que descobriram que se fizesse algumas técnicas de manejo de solo, se tornava uma das melhores técnicas do mundo, tomaram esse risco, foram recompensados pelo risco que tomaram.